E aí, galera, beleza? Salve, salve pra todos aí, ó. Retornando aí. A atividade de hoje não vai fugir muito do que nós já estamos vendo já, tá? É o mesmo conteúdo, teoricamente. Grandezas proporcionais. Razão e proporção, tá? É a mesma coisa. Só colocar um nome mais chique pra ele. Vamos lá. Vamos falar sobre grandezas proporcionais. Você vai ter grandezas proporcionais ou proporção que elas são direta ou indireta, tá? Ou inversamente indireta. Quando eu falo direta, é aquele exemplo que eu já dei no vídeo anterior. Quando você tem, por exemplo, você vai fazer, sei lá, um bolo. Você vai fazer um bolo, precisa de 3 ovos. Então, para 6 bolos, quantos ovos vai precisar? Aí você vai precisar de 18 ovos, tá? Então, se aumenta um, aumenta o outro. Beleza? Então é o seguinte. Quando eu falo grandezas proporcionais direta, é aquele que quando você aumenta um valor, automaticamente o outro valor vai aumentar. Aí vai ter as grandezas diretamente inversa, que seria o que? Ao contrário. Quando um sobe, o outro diminui. Se um diminui, o outro sobe. Vamos dar um exemplo clássico. Construção, tá? Eu vou construir uma casa. Se eu tenho 2 pedreiros, vai demorar, sei lá, 3 meses. Então, com 2 pedreiros, vai durar 3 meses para fazer a casa. Mas se eu tiver 4 pedreiros, aí ele vai o quê? Eu aumentei a quantidade de pedreiro, porém vai diminuir a quantidade de tempo, porque vai ser mais rápido. Então aumenta um, diminui o outro. Ou ao contrário, se 2 pedreiros faz em 3 meses, então um pedreiro vai demorar muito mais tempo sozinho, Aí que ele faria em 3 meses, vai ter que fazer em 6. Então acontece isso. Aí são inversamente. Enquanto tem mais, quando aumenta um, o outro diminui. Quando diminui um, o outro aumenta. Vamos lá. Tenho 3 exemplos. Primeiro exemplo é um diretamente proporcional. Então os dois vão aumentar constantemente. Então vamos lá então. 3 caminhões transportam 250 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões iguais, claro, tem que ser iguais, quantos caminhões iguais a esses serão necessários para transportar 7.000 metros cúbicos de areia? Beleza. Aí o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que fazer uma razão, tá? Qual é a primeira razão? São 3 caminhões para quanto de areia? 250. Beleza? São 3 caminhões para 250 metros de areia. O que ele quer saber? Quantos caminhões serão necessários para transportar. Ele fala, aí lembra aqui, meus queridos alunos, que aqui é caminhões, aqui é areia. Então, para a próxima razão, o caminhão que eu quero saber tem que estar aí em cima. Ó, ele aqui em cima, aqui, ó. Certo? Quantas areias são? 7.000. 7.000 metros cúbicos. Como resolve isso? Regrinha de 3. Vocês lembram da regrinha de 3, não vou fazer aqui não, é vídeo, tá? Mas vocês lembraram aí, deram até risada, Vamos lá. Multiplica em x, tá? Multiplica em x. 3 vezes 7.000 e x vezes 250. Eu vou virar a folha aqui que tá apertadinho aqui. Vamos lá. Só relembrando lá. 3 sobre 250 x para 7.000. Multiplica em x agora, vamos lá. 3 vezes 7.000 e 250 vezes x. X vezes 250, 250x. Igual a quem? 3 vezes 7.000, 3 vezes 7, 21.
Tem 3 zeros, coloca os 3 zeros no final. 21.000. Se o 250 está multiplicando, passa dividindo. Por isso que é a regrinha de 3. 2 multiplicações e uma divisão. Ok? Ficou x igual a 21.000 dividido em forma de razão ou de fração por 250. Corta, corta. Eba. 21 não dá para dividir por 25. Então faz um tchuk-tchuk aqui, ó. 210 dividido por 25. Vai dar quanto? Vai dar 8, é? Certeza que vai dar 8? Vai dar 8, é? 25, 50, 75, 100. 125, 150, 175, 200. 8, tá? Depois vai passar. 8. Sobrou 10. Com esse zero, fica 100. 100 dividido por 25, 4. Então, isso quer dizer que vai precisar de 84 caminhões. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para outro exemplo. Agora aqui eu vou dar um exemplo para vocês de inversamente, tá? Qual é a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso, sabendo que gastaria 6 horas nesse mesmo percurso, se tivesse a 30 km por hora? Então vamos lá, então. Pequena falha aí, pessoal. Vamos lá. Então, se 2 horas você não sabe quantos quilômetros ele andou, e 6 horas ele andou 30 quilômetros, vocês concordam comigo que se eu aumentar o tempo, quer dizer que diminuiu a velocidade? E se eu aumentar a velocidade, diminui o tempo? Então eu tenho que ter essa proporção aqui. Eu tenho que ter essa jogada, vamos dizer assim, tá? O ideal para sair correto, nesse caso, você tá na mesma medida. Na mesma razão, na mesma fração tem que estar as horas, e na mesma razão tem que estar a velocidade, no caso aqui, tá? Então, no caso aqui vai ficar como? 2 horas está para 6 horas. As 2 horas, você sabe quanto quilômetro que ele estava? Não, é? Então ele estava X. E aqui, quantos quilômetros ele estava em 6 horas? Ele estava andando a 30 km por hora. O que acontece, meus queridos? Eu vou ter que multiplicar aqui, ó, em X. Não. O que acontece? Ele é inversamente proporcional. Então eu vou ter que inverter a segunda fração. Eu copio a primeira. Como ele é inverso, um aumenta e o outro sobe, eu tenho que deixar ele no mesmo sentido, vamos dizer assim. Então eu vou inverter. O 30 vai para cima e o X vai para baixo. Teoricamente agora eles estão no mesmo sentido, tá? Aqui eles estão aumentando e diminuindo no mesmo sentido. Ah, mas professor, mas o 30 não é do 6? Sim, mas na hora de fazer a conta, eu preciso fazer essa jogada, preciso fazer essa inversão. Agora eu vou multiplicar em X. 2 vezes X, 2x. E 6 vezes 30, ou 6 vezes 3, 18. E o zero tá aqui, eu copio no final. Ficou 2x igual a 180. Se o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. E 180 dividido por 2 é 90. Isso quer dizer, meus caros amigos, caros colegas, para ele fazer em 2 horas essa viagem, ele tem que estar a 90 km por hora. Então, se ele está a 90, quer dizer o quê? Se ele aumenta a velocidade, diminui o tempo. Se ele diminui a velocidade, ele aumenta o tempo. Beleza? Belezinha? Vamos para o último. O último é para cá. Eu tive que fazer uma readaptação aqui que teve erros. Vamos lá. Uma fábrica mantém uma jornadas de trabalho de 6 horas para os seus funcionários.
E com essa jornada, a produção mensal é de 160 mil produtos. Quantas horas diárias serão necessárias para levar a produção para 240 mil produtos? Reloginho na tela. Vamos lá. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E aí? É inverso ou é direto? E aí? Pensaram? 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 Ele parece que é inverso, mas ele é direto. Ele só está falando em relação ao tempo e quantidade. Então você vai precisar de mais tempo para fazer mais quantidade. Se falasse que precisar de mais funcionário, aí sim ele é inverso, tá? Quanto mais gente trabalhando, menos tempo vai levar, ou mais produto vão fazer, tá? Então, o que acontece? Como é relação a tempo, então se você aumentar o tempo, você vai aumentar a quantidade, tá? O que acontece? Vamos lá, vamos fazer bonitinho aqui. Ele fala que esqueci já, tô ficando velho já. Que 6 horas de trabalho faz 160 mil peças. Quantas horas de trabalho? Falei errado, hein? Quantas horas de trabalho? Parecia o Cebolinha. Quantas horas de trabalho vai fazer 240 mil peças? Multiplicação em x, meus queridos. Multiplique em x aqui. Já era. X vezes 160. 160. X. 6 vezes 240. Aí vamos lá. Copia o zero. 6 vezes 4, 24. Subiu 2. 6 vezes 2, 12. Com 2 subiu 14. Chique no último. Agora vou pegar o 160 e dividir por 1440. Vai ficar x igual a 1440 dividido por 160. O que eu posso fazer, meus amigos? Cortar o zero e cortar o zero. X dividido por 144 por 16. Eu tenho certeza que se vocês estão em casa e ninguém tá vendo, vocês vão usar a calculadora. E eu também vou usar a calculadora. 144 dividido por 16 vai dar 9. Então, essa fábrica precisa de 9 horas para produzir 240 mil peças. Beleza? Vocês têm umas atividades para praticar, tem uns exemplos. Eu acho que tem exemplo, deixei exemplo sim. Qualquer coisa, tira a dúvida aqui com o professor. E é só chamar, tá? Se cuidem e até mais. Falou, galera!